Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor, queridos. Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Prazer estar aqui, né? Para quem não sabe, nós temos história juntos nesse ministério. É um lugar que a gente ama demais. E eu estava lembrando com o pastor Faria ali. O início do ministério, há 24 anos atrás, ali num restaurante chamado Panelão. Para tirar as gorduras daqui, que tinha ficado, era uma luta, mas a presença de Deus estava ali, né? E eu me lembro da gente fazendo campanha ali, numa luta, mas eu me lembro que pessoas disseram para o pastor Valdemar: ó, querido, você já está de idade, obrigado, não serve mais. O que não serve mais tem gerado vidas e muitas vidas que vão continuar pregando o Evangelho a muita gente por muitas gerações. Amém? E aí eu sou grato, né? Como não ser grato a essa casa no qual eu pertenci e pertenço, né? Como não ser grato a essa casa de tantos aprendizados, né? De tantas coisas que a gente teve e viveu, sofremos juntos e também vibramos juntos. Então, quando a gente fala em aniversário, em gratidão, é muito fácil a gente dizer obrigado, Senhor. Mas quando a gente olha para trás de todas as lutas, as fases e dificuldades que nós enfrentamos, a gente pode dizer Ebenezer, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. E é Ele mesmo que tem nos ajudado, é Deus mesmo que tem feito isso. Então eu sou muito grato. Para quem aos olhos humanos não tinha mais, era para encerrar a fase ministerial, há 24 anos a Deus é Fiel existe. Há 24 anos Deus formou muitos pastores e obreiros aqui dessa casa, inclusive os filhos, que quando começou ainda não eram pastores, mas já de alguma forma estavam sendo preparados por Deus para essa obra. Então sou muito grato a cada um deles. Me lembro do Jós fazendo culto da mocidade ainda no outro templo ali, e ele quebrou um tabu na época muito grande, porque ele começou a fazer culto de mocidade domingo à tarde, né? Então é desse jeito, né? A gente lembra de muitas coisas. Pastor Éder, ele foi o pioneiro aqui em Sete Lagoas, para poder ajudar nessa transmissão da palavra aos surdos, através das Libras, né? Então foi um camarada também que marcou essa cidade, e que através do fruto aí, desses dois aí, nós temos muito que agradecer. Queridos, nós estamos aqui, eu estou aqui com a minha família, claro. O Pablo já ficou rindo de mim ali, falou: aqueles camaradas ali já é os genros. Aí eu falei assim: cara, ora para mim. E ele ficou rindo. Falei: ok, irmão, valeu. Mas tá ali a minha filha Júlia, dá um sinalzinho com a mão aí, Júlia, a mais nova, que tá com o Caleb, pelo menos nome de guerreiro, né? Pois é, tá ali a Carol, que é a mais velha, e hoje está completando 21 anos. Parabéns, viu, Carol? Que Deus te dê juízo quando você crescer. Está ali do lado do namorado também, que chama Mateus, nome de discípulo. Pelo menos já está bom, né? E a minha esposa, que é muito linda, eu sou muito grato pela vida dela. Grato mesmo, eu sou muito grato. Em maio nós fizemos 24 anos de casado. Ano que vem nós vamos casar de novo, boda de prata. E a Deus é Fiel também vai estar fazendo boda de prata, né? Vamos fazer uma festa e vamos mandar conta tudo para Deus é Fiel. Vamos fazer uma festa só. Brincadeira, né, gente? Então tá aí a minha esposa, uma mulher de Deus, uma mulher muito simples e uma mulher companheira, que nesse período todo aí nós temos vivido muitos milagres. E tá ali o meu querido
futuro em breve pastor, Jonathan, pastor ali da Ibris, né? E que Deus abençoe você e sua família, líder da nossa mocidade lá, que veio também nos prestigiar. E a todos vocês, queridos, eu de coração mesmo, eu estou aqui com gratidão. Mas para ministrar uma palavra sobre gratidão, nós precisamos compreender algumas coisas, e nós vamos ler alguns versículos sim, mas em primeiro lugar eu gostaria que você pudesse individualmente buscar na sua memória por alguns segundos coisas pelo qual você pode ser grato, porque tem muitas coisas, mas o exercício nosso da atividade constante, a correria, nos faz esquecer de muitas delas. Então como que a gente vai começar uma mensagem sobre gratidão, né? Sem não fazer você pensar na sua vida e em tudo aquilo que você pode hoje ser grato. Como o pastor Pablo disse, às vezes até dos livramentos que a gente teve nem sabe, mas de tantas outras coisas. Baixe sua cabeça e pense em algumas delas, sorria para agradecer a Deus. Oh Deus, obrigado. Eu sou grato, muito grato ao Senhor. Grato não só com palavras, mas o meu coração se alegra pelas lembranças e tudo aquilo, meu Pai, que o Senhor já fez por nós. E por isso nós estamos alegres. Obrigado, meu Deus, muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço por esse momento, que eu seja nas tuas mãos um instrumento de edificação para essa igreja que eu amo e tenho gratidão por ela. Muito obrigado, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, eu sou o Hudson, pai dessas duas moças aí, marido, pastor, empreendedor e por aí vai. Mas o maior prazer que eu tenho na vida, além da minha família, claro, é de servir ao Senhor. Então nós precisamos ser gratos por muitas coisas. E hoje, para a gente falar de gratidão, a primeira palavra que veio no meu coração foi uma que está registrada no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Hoje eu já conversei com o pastor Giovanni não estava passando bem agora, há pouco, antes de vir para cá, e por isso ele não está aqui, mas é um amigo de uma longa data, um camarada que me ensinou e me ajudou muito. Nós vamos começar no capítulo 5, nós vamos começar do versículo 14 e vamos até o versículo 19, ok? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 14 até o 19. Vou ler por aqui. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consolei os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outros mal por mal, mas seguide sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo, o que está escrito aí? Na sua tradução está assim, em quase tudo, está assim? Então repete comigo, em tudo, dai graças, porque esta é a vontade do pastor Pablo. Não, é a vontade de Deus, não é? Em Cristo Jesus para convosco. Queridos, na continuação diz assim: não extingais o Espírito. Não elimine o Espírito de vocês. Sabe uma das coisas interessantes? Que a Bíblia fala que o próprio Jesus, quando veio lá em Atos 10:38, que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Então, se ele como homem precisou do Espírito Santo
para, caminhar nessa terra, fazer o bem, pregar o evangelho, curar os enfermos, porque Deus era com ele. É o que está escrito lá. Então nós também precisamos do Espírito Santo. Se a gente deixar ele de lado, dentre tantas coisas que o Espírito Santo faz, eu gosto sempre de destacar algumas. A Bíblia diz que ele ensina. A Bíblia fala que ele convence. E a Bíblia fala que ele lembra. Ele traz a lembrança. Então olha a importância de nós não eliminarmos o Espírito Santo da nossa vida. Olha para a gente perceber a importância do Espírito Santo em nós. Porque o Espírito de Deus, ele vai nos ensinar, ele vai nos convencer. E quando a gente esquecer e ficar só a gente se achando, ele vai nos lembrar. Aí a decisão nossa, ficar do mesmo jeito ou não. Mas ele nos traz essa consciência. Então, esse texto aqui é bacana porque quando o apóstolo vai falar com essa igreja, com essa turma aqui, ele fala uma coisa bacana que é muito voltado para o que a gente está fazendo nesse mês aqui na igreja Deus é Fiel, que é a gratidão. Ele fala o seguinte: deem graças por tudo, agradeça por tudo, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Primeira coisa que eu quero que quebre na nossa mente, é porque muitas vezes eu ouvi as pessoas dizendo, passando pelo caos, pela dificuldade, pelo sofrimento, por alguma coisa, alguma tragédia, e falar assim: Deus quer que eu dou graças a Deus, porque essa que foi a vontade dele. Espera, preste atenção. Acontece coisas, e nós estamos sujeitos a tudo nessa terra, tudo. Mas uma coisa já tem que ficar clara para a gente. O texto está dizendo: essa é a vontade de Deus em Cristo, que nós venhamos dar graças. E não a vontade de Deus que toda tragédia que aconteça, foi Ele que quis que acontecesse. Tem diferença. Amém, irmãos? Então não é, eu dou graças por tudo, porque a vontade de Deus é o que aconteceu. A vontade de Deus, querido, é que nós venhamos dar graças. Amém? Então, vamos dar graças a Deus por tudo. Bom, para falar de gratidão, eu fiquei pensando que nós poderíamos citar vários versículos, O pastor Pablo até cantou a música aqui sobre gratidão. Nós temos os Salmos, que também vai falar. Salmo 103, versículo 1 e 2 diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Salmo 118, versículo 24 vai dizer: este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ser grato todos os dias é uma atividade, um exercício, e é em cima disso que nós vamos chegar. Mas antes da gente colocar isso, a Bíblia, ela fala, e se nós fôssemos olhar os antônimos aí dessa palavra gratidão, iríamos encontrar ingratidão, mas iríamos ver a ingratidão sendo expressa através da murmuração. E a murmuração, a Bíblia diz lá em Colossenses 3,17: tudo o que fizerem, sejam em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus e Pai, ainda dando graças. Agora, em contrapartida, lá em Filipenses 2,14 diz assim: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Lá em 1 Coríntios 10,10 vai dizer: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. A murmuração traz destruição. Em contrapartida, a gratidão gera vida. Amém? A gratidão gera vida. Mas qual é o tipo? O que significa? O que é a gratidão? Se a gente for olhar pelas definições, seja dos dicionários, seja da filosofia, seja da psicologia, seja qual for, mais ou menos a definição é a mesma de gratidão. A gratidão, por exemplo, eu peguei aqui eletronicamente, de uma das definições que não foge da maioria.
A gratidão envolve um sentimento de reciprocidade em direção de outra pessoa, frequentemente acompanhado por um desejo de agradecê-la por um favor que lhe fez. Num contexto religioso, gratidão também pode referir-se a um sentimento de expressão de gratidão a Deus, que é um tema central do cristianismo. Jogaram para a gente, ainda bem, né? Então, na definição, a gratidão são essas atitudes que você se dirige ao outro por algo que você teve ou recebeu. Mas a palavra gratidão nem sempre ela é usada dessa maneira. Ela caiu numa vulgarização. E eu quero falar de pelo menos 3 formas que geralmente a gente, ou pelo menos a gente vai falar de 2 que são mais frequentes que nós usamos, e de uma que eu quero dar como um conselho para que nós possamos saber os benefícios que isso traz para a nossa vida, e que é comprovado. Uma das gratidões aí que geralmente a gente usa é aquela gratidão automática que a gente fala para todo mundo. Quando a gente passa e a pessoa só deixa a gente passar, oh, muito obrigado, oh, obrigado. Quando você vai comercializar, quando você vai vender alguma coisa ou comprar alguma coisa, geralmente a pessoa te agradece, muito obrigado, e você agradece também, de nada, obrigado você. Geralmente é assim. Pelo WhatsApp, a gente geralmente quando finaliza, tá bom, obrigado. Quando a gente vai mandar um e-mail, a gente agradece, né? Agradecido, muito obrigado. A gratidão, ela tem várias palavras, né? O homem, por exemplo, quando recebe um favor de um outro homem, ele fala assim, ô cara, valeu aí, né? A mulher já tem um outro, às vezes uma outra forma, né, de se expressar. Ela já vai falar assim, muito obrigada, né? Jeito mais, né? Oh, minha linda, obrigado, né? Então cada um tem sua forma de expressão na sua gratidão. E a gratidão, ela se tornou como a felicidade. Felicidade se tornou um termo tão comum que até a gente compra no McLanche, no MC Donald, como diz os outros, né? No McDonald's, que a gente compra um McLanche feliz. A felicidade agora é comprada em lanche. Aí, irmão, como é que pode? Mas ficou vulgarizado o termo gratidão. Ele acabou ficando vulgarizado, porque às vezes a gente agradece até para ironizar alguém. Quando a gente pede, principalmente em casa acontece muito isso, ou no trabalho, que a gente pede a pessoa para fazer algo, ela não faz, aí ironicamente você fala assim, como é que você fala? Muito obrigado, viu? Por ter feito para mim, só que a pessoa não fez. Alguém já fez isso? Já viu isso? Não é verdade? Não tem isso? Muito obrigado, viu? Mas na realidade não está agradecendo. Em todas as traduções, quando você vai falar sobre gratidão em alguma outra língua, não tem nenhuma que é mais forte a definição do que a do português. Porque quando você fala graça, quando você fala thanks, né? No inglês, e aí você pode falar em outras línguas que tem uma conotação de agradecimento, porém nenhuma tem na essência, na etimologia da palavra, a palavra como é no português, obrigado. Eu até brinco lá em casa, porque quando, por exemplo, a minha esposa e agora minhas filhas vão me agradecer, ai, obrigada, aí eu falo, não sou obrigado a nada não. Eu brinco como se estivesse invertendo, mas a verdade é que quando nós falamos obrigado, nós estamos dizendo assim, eu agora me sinto obrigado a ter algo ou fazer algo por você. Entende? Então na etimologia da palavra é isso, mas nós vulgarizamos. Inclusive, quantos de nós, ou talvez não é tão comum, talvez você vê, seja no Facebook ou no Instagram, hashtag gratidão. Então nós temos essa primeira gratidão, que ela é automática, ela é usada de qualquer forma, de qualquer jeito, para quem a gente nem conhece, para quem a gente conhece, de forma irônica, de várias formas. É um jeito automático que se tornou algo
como a gente faz, por exemplo, quando a gente encontra alguém, ou vai passar um e-mail para alguém, quando a gente vai e nem tem costume, ou tem costume, a gente fala: olá, tudo bem? E já vai direto no assunto. Não é porque você quer saber se a pessoa está bem. Se tornou algo que é da cultura, da forma, do cotidiano, do jeito normal de ser. Então existe essa gratidão que a gente exerce, e não significa que em várias delas, quando nós expressamos, não exista sinceridade e verdade, ok? Mas o que eu estou dizendo é que muitas das vezes nós usamos essa palavra de uma forma vulgar, sem compreender a profundidade ou ter o verdadeiro sentimento que nós estamos expressando nela, ok? Existe, claro, aquela gratidão que ela já é mais por eventos ou pontual, né? Quando nós lembramos de tudo que passamos para conseguir, né? Seja aquela gratidão quando a gente chega na formatura, que a gente fala: ai meu Deus, quantas vezes eu fiz a prova e achei que não ia dar. Quando a gente tira a carteira, é ou não é? Ai meu Deus do céu, que coisa boa. Quando a gente é chamado para algo que a gente está se inscrevendo, e a gente fala: ai agora, e vai dar certo. Quando a gente passa num concurso, um presente inesperado, um filho que nasce, né? Essas memórias boas de acontecimentos bons que acontecem, isso é muito bom, amém? Só que se nós fôssemos viver apenas de eventos e de coisas esporádicas que acontecessem, nós não estaríamos aproveitando na íntegra do que Deus nos ensinou e nos instruiu, não estaríamos aproveitando a gratidão como deveríamos. Então, como eu disse, que eu iria falar de duas coisas simples aqui, que é a automática e que é essa pontual sobre gratidão, que geralmente a gente exerce, e a gente expressa gratidão mesmo, a gente é sincero, a gente é verdadeiro por pessoas, situações que a gente vive ou passa, e naquele momento a gente expressa essa gratidão. E eu quero que você se lembre de alguém ou de um ato que você ficou muito grato, muito grata, seja porque quando você tirou a carteira, quando você passou na faculdade. Lembra de algum momento que você falou: ai, se agradecia a Deus, você não sabia como fazer? Alguém se lembra de momentos assim? Amém? Todos nós temos algo para lembrar. Agora, quando você sentiu aquilo, quando você conseguiu algo que parecia impossível, ou algo que aconteceu, que você buscava muito e te custou muito, mas qual era o sentimento? Era um sentimento de prazer, de alegria? Ou era um sentimento de alívio, de paz, de alegria, de vontade de pular, de saltar, de tudo misturado? Não é assim? A gente sente tudo misturado? Sim ou não, gente? A gente sente tudo misturado. É uma alegria. Agora imagina a proposta de Cristo para nós. A proposta do Senhor para nós, ela diz assim: em tudo dai graças. Ele está dizendo o seguinte: eu vou te ensinar a fazer isso todos os dias. E no Salmo 118, versículo 24 vai dizer: este é o dia, não é aquele dia que você teve a gratidão, não é aquele, é hoje. Este é o dia que o Senhor fez, e nele nós vamos nos alegrar. A primeira coisa, gratidão todo dia. Tudo que fizerem, seja em palavra, não é só em palavra, a Bíblia está dizendo, mas também em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças ao Pai. Graças ao Pai. Então, a Bíblia, ela vai nos ensinando essas coisas de todos os dias. De todos os dias. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias. Me lembrei aqui porque hoje eu vi um videozinho daquele camarada, eu
não lembro o nome dele, mas ele é um engraçado. Ele está assim: se um guarda-roupa cair em você, nas suas costas, agradeça. Se você sair eu não lembro mais, como é que é? E a sua frigideira explodir e cair gordura quente no seu braço, agradeça. Esse cara é louco. Mas a verdade, gente, é que quando nós começamos a imaginar que Deus começa a ensinar na sua palavra que nós devemos dar graças todos os dias, aí eu vou te trazer um dado científico sobre a gratidão. Estudos começaram a mostrar, então, que a gratidão envolve um sentimento claro de reciprocidade um pelo outro, e eles começaram a medir por ressonância, ligando aparelhos na cabeça e vendo as sensações e os acessos que as pessoas tinham quando elas eram estimuladas a pensar em coisas que elas viveram, que passaram, para serem gratas. Pelo que você pode agradecer? Era como se fizessem perguntas assim, e a pessoa começava a procurar nas memórias e nas histórias, ou no dia recente do que ela tinha vivido, motivos para ser grata. E eles começaram a ver que as pessoas, e aí é a última coisa que eu quero trazer, que as pessoas que conseguem ser ativas na gratidão, serem constantes, serem um hábito que está sendo inserido, ser um exercício intencional. Quem aqui gosta de fazer atividade física? Olha, que bacana, isso é bom. Quem aqui, desses que faz atividade física mais de 3 vezes por semana, ou de 3 vezes para cima? Olha só, quem aqui já ouviu que se você fizer atividade física uma vez por mês ou por semana, não contribui com nada para o seu corpo? Quem já ouviu falar? É assim ou não, os professores aí? Se fizer uma vez, depois não faz nunca mais. Tem até gente que fala que até é perigoso se a pessoa não tiver uma constância nas suas atividades, porque o que vai gerar produtividade, o que vai gerar a dopamina e outras coisas para o seu corpo, que vai gerar saúde, vamos dizer assim, vai ser a constância, o fazer muitas vezes, e não uma vez só esquecer. Então a orientação é que se faça constantemente. E aí a gente vai unir a ciência e a Bíblia agora, para nós compreendermos de que quando Deus nos pede alguma coisa, Ele não nos pede, e tem gente que acha que Deus pede, e aí a gente fala assim, a gente faz, parece que com aquele peso, sabe? Aquela coisa tem que fazer, tem que fazer porque Deus mandou, sabe? E aquela coisa arrastada. Alegrai-vos no Senhor, não importa o que Ele te mandou fazer, faça com alegria. Então, quando Deus nos pede alguma coisa, Ele nos pede para o nosso bem, não é para o bem dEle. Tudo que Deus nos pede é para o nosso bem, e não para o bem dEle. Deus vive de forma independente de nós. Tipo, se você não existir, Deus existe. Antes de você existir, Deus existe. Depois que você morrer, Deus existe. Deus existe sem você e sem eu. Mas você existe sem Deus? Existe. Sabe o que eu acho interessante? Os pais, quando falam assim, a gente vê muitas histórias, né? Eu não queria essa menina de jeito nenhum. Veio, mas eu fiz de tudo para evitar, para não ter. Teve. Deus é o dono da vida.
A Bíblia diz isso, amém? E eu quero trazer aqui, queridos, que o exercício efetivo da gratidão, algo intencional, algo que nós fazemos com intenção. Se você todos os dias tirar um tempo, mas sabe o que Satanás faz com a gente? Sabe o que também a nossa cobiça faz? Porque não é só o diabo não. Sabe o que nossa cobiça faz? Ela traz um monte de distração e a gente cansa. A distração faz a gente cansar e às vezes a gente vai negligenciar as coisas mais importantes que precisam ser feitas. Deixa eu te falar uma coisa. Eli sabia ser e sabia treinar um bom sacerdote, mas era um péssimo pai. A prova disso era Samuel. Foi um excepcional sacerdote, mas também foi um péssimo pai. Porque quando eles procuraram, eles falaram: mas seus filhos não andam segundo os seus caminhos. Não adianta, queridos, a gente querer se distrair com um monte de obrigações que temos e deixarmos as coisas mais importantes. Aí quando chega no final da vida, a gente vai buscar coisas para ser grato. Às vezes a gente vai achar apenas acontecimentos esporádicos, porque aqueles que poderíamos fazer de momentos felizes, muitas vezes nós deixamos a desejar. Sabe o que é? Eu não sei se eu já contei isso aqui, se não for eu vou contar de novo. Mas eu me lembro que quando eu casei, eu chegava no serviço, eu tinha um comércio no centro, e eu chegava no serviço, eu saía muito cedo, chegava tarde, a igreja também, muita coisa, mas era aquela coisa, chegava e falava assim: não, hoje eu estou cansado. No outro dia eu falava assim: não, hoje eu estou morto de cansado. Não, hoje eu estou arrebentado de cansado. Parecia aquela coisa mais linda. E parece que a pessoa acha que quanto mais ela fala que ela está cansada, que aquilo descansa ela. Não descansa. Aí minha esposa falou assim: não, mas você já percebeu que você, do jeito que você fala, falta só você cair só e morrer. Ou fiquei com a birra dela. Eu falei: como é atrevida, né? Mas eu aprendi a nunca mais reclamar de cansaço. E às vezes eu chegava em casa, aí depois quando a gente teve filhos, às vezes chegava, as meninas estavam lá, assistindo os desenhos, brincando, aquele negócio todo, e a gente entrava e tinha que dançar com elas. Se fosse outra época, falava assim: eu estou cansado, deixa eu descansar. Eu iria matar momentos felizes de memórias que eu poderia ter para ser grato. E eu mato às vezes lembranças boas. Por quê? Porque às vezes eu me distraio com as coisas erradas, me canso com as coisas erradas e deixo de cumprir aquilo que eu preciso cumprir. Aí ela falou: vamos dançar, pai, vamos dançar. E nós dançava e pulava. E tinha uns desenhozinhos lá, que tinha um desenho lá que era, tinha que ter uma coreografia para começar o desenho e outra coreografia para terminar o desenho. Imagina o que é 1, 2, 3, 4, high five. Está pensando o quê? Mas sabe o que acontece? A gente tem que entender que na vida nós teremos muitas obrigações, mas se nós aprendermos a sermos gratos, a gente consegue vencer cansaço para cumprir, mesmo no cansaço, o papel que nós precisamos cumprir. Que às vezes é abandonado por causa do quê? Das murmurações. Eu deixo a gratidão e abraço com a murmuração. Aí eu começo: nada está bom. Gente, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Você crê nisso, sim ou não? Ela é uma palavra de esperança e fé. A base da Bíblia é a salvação, a esperança, a fé, o amor de Deus que fez tudo isso por nós, sim ou não? Se a gente anda em murmuração, a gente anda contrário ao que a Bíblia diz e a essência central do Senhor, porque Ele é a nossa única esperança. Amém?
Então ser grato a Deus é uma atividade onde a ciência está comprovando aquilo que a Bíblia já pedia para mim e para você: seja grato todos os dias, porque este é o dia que o Senhor fez e nele nós vamos nos alegrar. Ser grato é uma atividade onde você, antes de dormir, lembra de tudo que você passou no dia e seja grato. Deixa eu te contar uma coisa. Sabe o que é tragédia? Para uns é pegar, por exemplo, vou dar um exemplo do nosso pastor Faria aqui, que chegaram para ele e falaram assim: obrigado, você não serve mais, você já está de idade, você não serve mais, tchau, viu? Você não serve mais. Podia ficar indignado, triste, amuado, depressivo, morrer de desgosto, sim ou não? Mas sabe o que a gente faz com os nãos que a gente tem da vida? A gente aprende, a gente olha para o alto e a gente entende. Para que Deus nos chamou? Não, é para encerrar mesmo, porque tem uma nova etapa, um novo capítulo para começar. E se tem um novo capítulo para começar, eu tenho que aprender, saber encerrar os ciclos da vida e dizer: eu olho para trás e falo: oh, muito obrigado, meu Deus, porque eu passei por isso. Muito obrigado. Tende por motivo de grande alegria, Tiago capítulo 1, tende por motivo de grande alegria o passardes por provações. As provações, elas trazem para nós um ensinamento que nenhum curso, nenhuma faculdade traz. Mas está lá falando mal de você. Não, no mundo espiritual, que a pessoa deva, eu não. Deixa a pessoa falar. Eu prefiro e decido ser grato pelo que eu vivi, pelo que aprendi, pela vida e pelas pessoas que passaram pela minha vida. Eu aprendi que amigos, nós temos talvez aqueles da vida toda que nós podemos talvez contar nos dedos, e temos aqueles que são sazonais, eles passam pela nossa vida e eles foram extremamente importantes, e talvez hoje nem são mais, já morreram, já estão em outro lugar, já nem conversam mais, não sei, mas seja grato. Mas tem gente que prefere carregar as mágoas da vida. Seja grato. A ciência então comprovou. E aí eu vou ler isso aqui para a gente encerrar. Meu tempo está encerrado. Está encerrando. Efeitos positivos da gratidão ativa, baseado em ciência e estudos sobre gratidão. Muitos livros vão contando sobre isso. Eu não trouxe aqui o nome de todos os livros para vocês, daquilo que a gente já leu, daquilo que a gente já pesquisou e tudo, mas análises feitas por ressonâncias falam que a pessoa grata, ela é mais sociável, sabe lidar melhor com as pessoas, ela tem mais empatia. Gratidão faz você não só compreender a si mesmo, mas faz você compreender melhor também o outro. E quando a gente compreende a nós mesmos e compreendemos o outro, pode ter certeza que você trabalha melhor, você vive melhor, seu casamento é melhor, seu relacionamento é melhor, porque o sucesso de Jesus Cristo passou pela empatia. Porque se fosse levar em conta o que nós fizemos por Ele, nós não teríamos chance. Mas Ele chega para o Pai e fala assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Por quê? A empatia. Sabe o que é a gente chegar direto em Deus? Deus é justiça, a Bíblia diz também, não é? E o pecado faz separação entre nós e Deus. Se eu chego direto em Deus, Deus olha para mim e o pecado já me separa dele. Ele fala: não dá. Mas quando eu venho através de Jesus Cristo, Jesus fala assim: Pai, tem um aqui que ele pecou, ele errou, mas ele crê que eu sou seu filho e vim para redimir ele dos pecados dele. Então eu sou intercessor dele, Pai. E sabe o que eu disse para ele? Que por ele crer em mim, ele pode te chamar de pai também.
Por isso que ele ensinou para a gente a oração do Pai Nosso, dizendo: quando você orar, quando você que crê que Jesus Cristo é o Senhor orar, você pode dizer assim, porque está escrito lá em João capítulo 1, no versículo 11, que todos aqueles que receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus, certo? Aí ele pega e fala assim: quando vocês forem orar, vocês vão dizer assim. Agora para imaginar, alguém que era unigênito. Sabe o que é unigênito? Único, não precisava dividir nada com você e nem comigo, não precisava dividir, mas ele vai e fala assim: quando vocês orarem, ore assim: Pai Nosso. Sabe o que é isso? E aí você olha para ele e conversa com ele de qualquer maneira. Como, gente? Nós temos que ajoelhar e falar: obrigado, Senhor. Eu sou grato, porque eu não merecia. O Senhor não precisava dividir nada comigo. Eu sempre dou um exemplo disso. Minha esposa me xinga, mas ela já melhorou, gente. Mas quando ela era filha única, na casa do pai, mulher, imagina, ela precisava dividir alguma coisa com alguém? Não, gente. Aí depois ela tem as meninas cresceram e começam: mãe, e pega uma coisa. Aí eu estou vendo Nívia: por que você está pegando minhas coisas? Pode não. Aí eu falei com ela assim, aí eu fui, mas por que ela acha ruim, né? Porque eu estava acostumado, casa de muita gente, dividir tudo, né? Aí eu falei: mas por quê? Aí eu lembrei, filha única, ela nunca dividiu nada com ninguém. Aí eu fui entender o que era Jesus. Ele era um filho unigênito, ele não precisava dividir nada com ninguém. Aí quando eu vi isso, né, aí eu falei com ela: Nívia, eu sei por quê. É porque você era filha única, nunca na sua vida precisou dividir nada com ninguém. E agora a primeira vez que alguém mete a mão numa coisa sua para poder usar, é difícil quebrar paradigmas, entendeu? Aí vem Jesus na maior despretensão e fala assim: gente, chame ele de pai também, eu te dou acesso a ele. Como não ser grato? Como não ser grato, queridos? Então a ciência vai provar o que a Bíblia já diz. Mais empatia, o cérebro gera dopamina, sensação de prazer e bem-estar. Você sente mais paz e prazer de viver a vida, sentimento de tranquilidade, um sentimento de relaxamento que aparentemente é também associado à experiência de gratidão. Agora preste atenção: dentre as várias atuações da gratidão no nosso corpo, uma delas é reduzir os níveis de cortisol, o já conhecido hormônio do estresse, que é um dos problemas principais que existem na humanidade hoje. Seja grato, querido. Você vai ser menos estressado, mais empático. Seja grato. Não só no dia do aniversário da igreja, mas lembre de quantas pessoas te acolheram, te estenderam a mão. Você sabe qual que é o preço que um pastor paga? Porque o dia que você não tem vontade, você não vem. Tem dia que a gente não tem vontade, mas a gente vai. E a gente continua servindo. E tem dia que a gente quer assumir, mas a gente fala assim: não, Deus, que o Senhor apareça em mim, continue aparecendo em mim. Seja grato a um líder, a um trabalho que você tem. Ao invés de praguejar no seu salário, seja grato, para que você possa atrair algo melhor e maior para a sua vida. Seja grato. Seja grato. Busque a atividade de ser grato todos os dias. Busque e exercite na memória o porquê da gratidão, não só em palavras, mas em ações. Deus abençoe. Obrigado, querido.